Deus não está preparando nada para você. Esse pensamento que sempre lhe foi entregue nas igrejas ou por pessoas do bem cristão não está correto. Aquele que criou o mundo em 6 dias e, como se diz, no 7º descansou, não precisa de tempo para te preparar nada. Também não precisou desse 7º dia para descansar. Nesse 7º dia, ele parou para admirar toda a sua obra e viu que era boa. Esse é o verdadeiro sentido dessa palavra, descansar. No seu imenso poder, a sua palavra basta, assim como bastou em toda a criação do mundo. Então, não se iluda. Não fique esperando por Deus, esperando que Ele esteja lhe preparando algo. Caia na realidade. A única coisa que Deus prepara é você mesmo. Isso Ele vem fazendo em sua vida, desde sempre. Mas existe a sua vontade própria, não é? Então, tudo só depende de você. O respeito dele por você o faz com que te permita caminhar os caminhos da sua escolha, mesmo que isso venha a lhe causar danos. Então, todas as suas escolhas, que são motivos de felicidades, prazeres, dores, cicatrizes, angústias, ganhos e perdas, elas te dão o que vem a se chamar maturidade. Maturidade é o crescimento e entendimento sobre as dezenas de erros que cometemos em nossas estradas da vida. E essas estradas se tornam rotas às quais jamais queremos passar novamente. Mas também é dito que todas as coisas cooperam para aqueles que nele creem. Ainda que sejam as situações mais dolorosas, ou principalmente essas, nada irá te chegar de Deus sem que você esteja preparado, sem que de verdade Deus veja que você confia e espera nele. Quando te chegar este momento de parar, esperar e confiar, não quando você acha, mas quando ele ver essa certeza em você, então algo lhe chegará. Nada que ele vinha preparando, isso não existe, mas te chegará algo que desde sempre esteve ali, na prateleira dos céus, te esperando, para que, quando fossem puras as suas mãos, pudesse tocar e receber. Você saberá quando isso lhe acontecer. Isso lhe será muito claro, e não terá dúvidas. Assim são as coisas de Deus. Então, agradeça, agradeça e agradeça. Daí glórias a Deus, mas cuide daquilo que Ele te entregou. Cuide e tenha olhos mansos, zelo e capacidade. Muitos são os que se curam, mas voltam a se drogar. Muitos são os que sobrevivem de graves situações, mas seguem tentando se matar. Muitos são os que recebem tudo aquilo que pediram, mas ao receberem, não dão valor. Muitos são os que matam os seus sonhos por nunca saberem que para ter uma casa limpa, agradável e bonita, é preciso esforço, trabalho e dedicação. Porém, aqueles que são permanentes e zelosos no Senhor, viram páginas e seguem em fé, recebem e valorizam, pois sabem que o que recebeu foi de Deus. Seus olhos contemplam o amor de Deus por ti. Deus é a plenitude, Criador das grandes coisas e também das pequenas. Sim, das pequenas coisas também. Abra sua geladeira agora. Veja ali a grandiosidade de Deus em sua vida. Esses legumes e frutas que você vê. Milagre magnífico da terra, que nada era, que brotou e te alimentou. Esse é o seu maná de hoje. Mas há pessoas que jogam fora, deixam apodrecer, não se importam, não ligam, não dão valor. Não dão valor a essa obra de Deus vindo da natureza dele. Tratam a sua vida da mesma forma. Quantas não foram as vezes que ele preencheu espaços na sua vida com as suas obras? Mas igualmente você deixou apodrecer, ir para a lixeira da sua vida. A vida é individual, mas Deus assim quis que fosse a relação entre seus filhos. No casamento foi dito: vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra,
pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3. O convívio entre os irmãos cede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, grandemente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. 1 Pedro 3. Sobre os olhos do Senhor sobre ti, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro 3. O que Jesus fez por você. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, Jesus nosso Salvador, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, e as autoridades e as potências. 1 Pedro 3. Tudo já está feito, nada te está sendo preparado, Deus prepara apenas você. E quanto a isso, depende exclusivamente de você. Então, quando estiver na aprovação do Senhor, esteja acordado para a grande oportunidade. Não jogue fora. Chegou a sua hora da colheita. Bom dia, bom domingo. Jesus te ama.